Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sector e hoje eu venho trazer um guia aqui no Zone Zero sobre como os personagens funcionam. O jogo está muito recente, eu acredito que muita gente aí não entendeu ainda, então o intuito desse vídeo é justamente facilitar na hora de você entender como cada time vai funcionar, cada personagem funciona e cada arma funciona também, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para quem não sabe, no ZZZ, todo personagem tem uma classe e tem um atributo, um elemento. Quando você vem aqui no personagem, clique em atributo básico, aqui vai estar especificando que ele tem uma classe, olha só. A classe do Lycaon é Atordoador, ou seja, ele é um personagem que tem como foco stunar o inimigo. Todo personagem aqui dentro do ZZZ, inimigo, quando você bate nele, ele tem uma barra embaixo da sua vida, que seria a barra de stun. Quando você enche essa barra, o personagem vai ficar stunado, parado, né, durante alguns segundos e vai estar consequentemente levando mais dano. Então as classes atordoadoras têm como foco esse atributo. Tanto que aqui embaixo o ZZG já mostra pra gente qual que é o foco maior do personagem, tá vendo? Impacto. Já que a Corrin, como vocês podem ver, é uma atacante. Ou seja, o atacante tem como foco causar dano, tanto que o ZZZ já mostra aqui pra gente quais seriam os focos da personagem também, tá? Então olha que interessante. Temos também aqui, além desses dois, a assistente. O assistente é o que é mais diferente dos outros, por quê? Tem assistente para cada coisa. A Soukako, por exemplo, é uma assistente em melhorar o ataque do meu time e também aqui tá mostrando, né, como foco o ataque, mas basicamente é isso, o foco dela é ser uma assistente como buffer, tá? Aqui do lado a gente tem outra assistente, olha só que daí a assistente é os únicos que eu vi por enquanto no jogo que mudam o foco. Essa daqui tem como foco recuperar energia, tá vendo? Então são assistentes, mas tem como foco coisas diferentes. Já os atordoadores sempre vão ser impacto como foco principal, tá vendo? Ó, impacto. Os atacantes geralmente vão ser taxa crítica e dano crítico, os únicos que vão estar mudando mesmo são os assistentes até o momento. A outra classe que a gente tem aqui no jogo é o Defensor, que seria o cara que tem uma defesa muito elevada e que estaria ali com o shield para proteger o seu time, ou o cara que tem mais HP para poder estar tomando aquele dano ali que ninguém pode tomar. Então essa classe aqui é focada em ter bastante defesa. A próxima classe é o Anômalo. O Anômalo, basicamente, ele tem proficiência em anomalia, que seria causar bastante dano com habilidades, tá? O foco desses personagens anômalos são causar dano com habilidades. A gente tem uma outra anômala aqui, que é a Grace, ela também tem essa proficiência, ó, que é focada em causar dano com habilidade. Do restante, é só essas classes mesmos, tá, pessoal? Até o momento. Agora eu vou estar explicando um pouquinho sobre os elementos dos personagens aqui dentro do jogo e como você pode estar utilizando ele aí nos seus times. A primeira coisa importante é que cada elemento vai fazer uma coisa, tá? Por exemplo, o gelo, quando você congela o inimigo, ele vai estar sofrendo dano crítico a mais, né? A gente vai estar aumentando a quantidade de dano crítico que ele leva. Isso aqui é bem interessante, é uma das passivas bem roubadinhas do jogo aí. Já que o físico, ó, vocês podem ver que a passiva é diferente. Quando você encher essa barrinha, basicamente vai estourar um dano ali no inimigo. Ele vai causar como se fosse uma explosãozinha de dano e ele vai sofrer bastante dano nessa questão da passiva dela. O do raio aqui é um pouquinho diferente também. Basicamente, quando você enche ele, ele vai ficar dando dano por segundo no inimigo. Já o Aether aqui, pessoal, basicamente quando você acumula aqui, né, a corrupção, o cara que você acumulou essa corrupção vai estar sofrendo mais dano do tipo Aether, tá? Intermitente, ou seja, todos os personagens que forem de dano Aether vão estar causando mais dano nesse inimigo. É bem simples. O de fogo... Opa, foi no de físico aqui sem querer, perdão. O dano de fogo aqui é basicamente uma queimadura. Quando você enche a barrinha, ele vai ficar queimando o inimigo por um tempo, né? E esse efeito, quando é com inimigos que que tem pouca resistência a fogo, né? Que são fracos contra fogo, eles podem interromper as ações dos inimigos. Então é bem interessante isso daqui também. Bom, até o momento são os elementos que a gente tem no jogo, tá? Os elementos aqui, eles interagem entre si mesmos, mas não em conjunto com outros elementos. Por exemplo, se eu aplicar gelo e tentar aplicar raio, não vai acontecer nada. Se eu aplicar
físico aqui e tentar aplicar éter, não vai acontecer nada. Os elementos eles funcionam entre si. Por exemplo, se eu bato com o Liccaon, que é de gelo, e carrego a barrinha de gelo até a metade, e trago a Soukaku para campo, essa barrinha vai continuar sendo enchida pela Soukaku. Então eles interagem entre si, né, para poder encher essa passiva, mas não em conjunto com outros. Por exemplo, se eu estou batendo no inimigo com ele, que é de gelo, e trago um de dano físico, essa barrinha ali do lado não vai aparecer o de dano gelo, vai aparecer o de dano físico, e aí ela vai ter uma barrinha específica para o dano físico carregar ali do lado. Então essa barrinha ela depende muito do personagem que está em campo, tá? Tá, sobre as habilidades agora é muito simples. Aqui em cima fica as passivas, né, do personagem. Todo personagem vai ter uma passiva que você vai estar melhorando aqui. Ela é fixa, tá? Conforme você vai passando pelas letras aqui, ela vai aumentando os modificadores aqui em cima, tá? Os atributos aqui em cima. Mas ela só aumenta os atributos, ela não muda, ela só aumenta, tá? Aqui embaixo é o dano, o ataque básico. Aqui do lado a esquiva. Aqui seria quando você traz outro personagem para campo, né? Troca de assistência ali, traz outra pessoa. Essa daqui seria a skill E do personagem e essa daqui o Ultimate, que é carregado em time. Mas cada um deles tem atributos também, se você dar uma olhadinha aqui, ó, tem multiplicador de dano, multiplicador de atordoamento, entre outros aí. Pessoal, é importante descrever que nem todos os personagens você precisa upar todas as habilidades para não gastar recurso, tá? Tem personagem que não é útil para você upar alguma skill específica, então fiquem de olho nisso daí para não ficar gastando recurso muito à toa, beleza? Aqui do ladinho a gente tem as armas. As armas são bem interessantes nesse jogo aqui porque são bem diferentes. Outra coisa importante a se ressaltar que são essas bolinhas que ficam aqui em volta da arma. Isso daqui seria como se fossem os nossos equipamentos, artefatos que a gente equipa no nosso personagem. Cada um desses discos aqui, ó, vai ter uma passiva. Olha que essa aqui me dá PV, taxa crítica, essa daqui me dá ataque, tananã, tananã. E você vai equipar os correspondentes com o seu personagem, obviamente. Seu personagem causa dano, você não vai vir aqui e colocar um de defesa, entendeu? Por exemplo, colocar esse daqui. Então você vai estar procurando colocar os artefatos que correspondem com o seu personagem. É óbvio que agora no começo a maioria das pessoas não tem artefatos aqui para o seu personagem, né? Isso aqui a gente vai estar farmando com o tempo, mas é só para vocês poderem entender o que é isso daqui, tá? Agora sobre a arma é bem importante, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa partezinha. Toda arma ela vai ter uma classe também, que ela é específica para a classe daquele personagem. Por exemplo, tá vendo que tem um martelinho aqui em cima da arma? Esse martelo significa que essa arma é para a classe atordoadora, já que ela tem uma passiva aqui, ó. Para os personagens do tipo atordoador, os seguintes efeitos são ativados. Ele vai ganhar aqui 12% a mais de dano ao alvo atordoado, tá? Então isso aqui é bem interessante. Aqui embaixo a gente tem armas de outras classes, porém se eu equipar no personagem, ela não vai ativar a passiva aqui de baixo. Então é importante que você equipe uma arma que seja condizente com a classe do seu personagem, beleza? Além disso, a gente tem armas específicas por personagem. Por exemplo, essa arma aqui é a arma do Billy. A arma do Billy, ela vai estar melhorando aqui a passiva do Billy. Ela interage muito bem com a passiva dele. Então é bem interessante se caso você pegue a arma do seu personagem, você utilizar ela nele, porque a arma em si é feita para ele. A passiva combina com ele, tudo dá certo nele, basicamente. Ela vai ter os atributos que ele precisa, então é bem interessante aí. Fechou? Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que todo personagem tem o seu cinema aqui embaixo, que seria as ressonâncias do personagem. Quando você clica aqui, você vai estar vendo as passivas que você pode estar melhorando, caso você pegue mais, né, personagens do mesmo tipo. Então aqui você pode estar dando uma lidinha em como que eles vão melhorando o seu personagem, tá vendo? E aí você vai ter uma noção de como ele pode ficar mais forte com as ressonâncias dele aí. Beleza? Agora eu vou estar explicando sobre os bangus, que são os nossos pets que a gente dropa aí. Vamos lá, pessoal. Sobre os bangus, para quem não entendeu, isso aqui é como se fosse um pet. Cada pet aqui dentro do jogo tem suas peculiaridades e eles são diferentes uns dos outros. Por exemplo, eu tô utilizando, né, tô tentando pegar o Tubabu, que é um eco que ele tem como foco o elemento gelo. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó. O Tubabu tem aqui como consequência, ó, quando há ao menos 2 personagens do tipo gelo na equipe, o ataque em cadeia do Bangu causa 125% a mais de amplificação de anomalia.
Então, cada personagem, não, perdão, cada Bangu aqui tem o seu foco de elemento. Por exemplo, este daqui, ó, ele é focado em dano físico. Esse daqui é focado em dano éter, tá vendo? Então é importantíssimo que antes de você escolher qual que você vai pegar, você venha aqui e veja se o seu combina com o seu time. Tem algum aqui que eu acho que até é de defesa, se eu não me engano. Tá? Então sempre tem que olhar, tá, gente? Tem uns aqui que tem umas passivinhas um pouquinho diferentes. Então, olha aqui, esse aqui ele é meio que funciona tanto com queimadura ou choque. Então, sempre dá uma olhadinha, leia, tá? Pra você não escolher o errado. Até porque isso aqui é um recurso limitado que você vai girar. Tem a chance de vir, tem a chance de não, tá? Então, prestem bastante atenção pra não fazer errado aí do de vocês. Beleza? Agora a última coisa que eu vou estar explicando, pessoal, é sobre como montar o seu time. É muito simples. Primeiro você vai estar buscando personagens do mesmo elemento e vai estar tentando encaixar as classes entre si. Perdão. Olha só como eu tenho um equilíbrio aqui. Eu tenho um personagem que usa como base o atordoamento, né? Ele vai stunar o inimigo. Eu tenho uma buffer para ataque e eu tenho uma atacante. Ou seja, esta atacante em si, ela causa mais dano ainda, ela tem um buff para isso, para quando o personagem está atordoado. Então eu trago o Liccaon para campo, stuno o meu inimigo, trago a Sokaku para melhorar o ataque do meu time, e aí eu jogo a Corrin para poder estar causando dano nesse personagem que está atordoado, e ela vai causar muito dano. Já o Bangu, ele tá aqui para dar uma assistência entre essa troca de personagens ali, tá? E é basicamente isso. Tá vendo que os meus personagens têm esse roxinho amarelo aqui embaixo? Isso significa que eles funcionam entre si. Por quê? Esses dois porque eles são do mesmo elemento, e esses dois aqui, né, o Liccaon e a Corrin, porque eles são da mesma facção, né, que é a facção dos empregados lá. Então quando eles funcionam entre si, aqui em cima tem uma passivinha que explica o que eles vão estar ganhando a mais com isso, né? Caso eu troque a Corrin aqui para um personagem de outro elemento ou de outra facção, vocês vão estar vendo que ela vai ficar com o rostinho verde. Por quê? Porque ela não funciona junto com o meu time aqui, tá? Ah, eu sou proibido de usar o personagem? Não, você não é proibido. Eu só recomendo que você utilize essas passivas porque elas são bem importantes. Olha só que interessante. Quando o personagem da mesma facção da equipe compartilha o mesmo atributo, a Sokaku consome o vórtice para ativar o rastear, que é a habilidade dela quando ela vem para campo, e o dano de gelo da minha equipe aumenta em 20%. Olha que interessante, só por ela estar com essa passiva, isso já vai estar aumentando demais o dano do meu personagem, tá vendo? Então, prestem bastante atenção nessas coisinhas, são coisas pequenas, mas que fazem diferença gritante no time de vocês, tá? E outra coisa, tá vendo que eu tenho agora 2 assistentes? Tente não colocar aqui 5 atacantes, 3 atacantes, 3 atordoadores ou 3 assistentes, até porque não faz sentido, tenta distribuir bem os seus times aí. Beleza, pessoal, esse foi o guia. Eu tentei ser o mais fácil aqui de entender o possível. Eu acredito que tem muita gente que tá um pouquinho perdida ainda, que não entendeu, mesmo o jogo estando recente aqui, né? Eu vou estar trazendo guias separados para vocês, para os vídeos não ficarem muito longos. Eu expliquei um pouquinho sobre personagens hoje, aí eu vou trazer um pouquinho sobre como gastar sua energia, outros guias de como buildar o personagem, entre outros aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço demais a sua atenção e até a próxima.